Gravando aí, pessoal. Fique à vontade, Claudinha. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos começando aqui um bate-papo muito bacana, tá? Aqui eu, professora Cláudia, professora do curso Publicidade, da Faculdade Novo Milênio, junto com os alunos da Publicidade, do terceiro período. Conto com a participação muito especial de dois professores colegas, professora Eliane e professor Gustavo, que vão, com certeza, fazer muitas contribuições ao nosso bate-papo. E o nosso tema hoje é como os jovens e futuros publicitários, tá, têm avaliado ou têm percebido o posicionamento das marcas nos ambientes digitais, que têm buscado alternativas na sua comunicação para se chegar aos nativos digitais. Muito bem. Eu começo com uma questão para o Gustavo, tá, que é o seguinte. Gustavo, eu queria saber de ti, opinião tua, o que tu achas que o profissional da publicidade pode fazer para entregar marcas, né, aos nativos digitais? E que tu falasse um pouquinho, né, quem seriam esses nativos digitais, tá? E quais ferramentas estão sendo mais utilizadas na tua percepção? Se quiser tu comentar um pouquinho para a gente. Beleza, boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, Claudinha. É um prazer estar aqui com vocês. Ontem estavam todos fazendo minha prova, hoje estão aí todos me ouvindo, devem estar um pouco de saco cheio do tio Guto. Vou ser breve. Para falar de nativos digitais, para falar disso tudo, acho que nós temos uma pessoa aqui muito mais competente do que eu, né? Que é a Lili, que domina aí essa área, trabalha com isso, mas de alguma forma eu vou fazer a minha contribuição e vou dar, assim, o meu ponto de vista sobre tudo isso, né? Respondendo inicialmente, Claudinha, a sua pergunta de quem são os nativos digitais, de uma forma bem superficial, são aqueles, ou somos nós, né, que nascemos aí depois de 1980 para cá, com a utilização não só da internet, que muitos acabam confundindo, né, os nativos digitais com a internet, mas essa geração de consumo de videogame, de muita televisão, dos aparelhos tecnológicos, então todos esses aí, e aí tem algumas gerações dentro dessa geração que são classificadas, então é um recorte não tão pequeno, né? Hoje em dia é um recorte bem amplo a gente falar desses nativos digitais. Mas eu entendo a colocação, né, e como as marcas precisam, devem, o que esses nativos digitais, que nós, eu gosto de me incluir, né, tão gostoso, que nós, nativos digitais, pretendemos, buscamos. A gente pode fazer essa análise no ambiente macro e a gente pode fazer essa análise micro, né? Quanto mais pontual a gente trabalhar, mais assertivo vai ser. Eu acho legal a gente fazer sempre uma análise do que a gente está ofertando, de conhecimento de produto, de conhecimento de serviço e com quem a gente está falando. As preocupações de se posicionar uma marca, elas são as mesmas preocupações se você está falando com o público nativo digital ou aquele que migrou para esse mundo. São entender os desejos, as necessidades, ok? O que vai mudar é como a gente vai chegar, como a gente vai utilizar essa linguagem. As marcas, atualmente, aí agora eu vou fazer um recorte bem pontual agora, contemporâneo, estão se adaptando. A gente teve uma outra live que a gente falou um pouco sobre isso, a adaptação de linguagem, a adaptação não só uma língua, mas uma linguagem visual também, que envolve muito a marca, com essa pandemia, com esse isolamento, uma adaptabilidade muito rápida. Eu acho que essa é uma verdade. Antigamente, a gente dizia que uma marca precisava de se atualizar visualmente, e aí eu vou pegar nessa parte visual, que é o que me compete, tá? Visualmente, em coisa de 10 em 10 anos, depois isso passou para 5 em 5 anos, e hoje a gente vê uma adaptabilidade da comunicação visual, que nem sempre é uma alteração de logotipia, né? Com uma velocidade muito maior. Isso é reflexo muito do que ou das demandas, dos desejos, dos anseios desse público nativo digital, entre outros que estão aí dentro. Eu imagino que o cuidado com essa linguagem
englobando aí esse ambiente transmídia onde nós estamos, que também acaba ampliando aonde a comunicação e como essa comunicação vai ser consumida, ela é muito importante de ser trabalhada, né? Hoje, uma mensagem ela vai ser utilizada e percebida tanto de uma forma analógica como uma forma digital. E, dependendo do meio, a velocidade como isso vai ser tratado também tem que ser levado em consideração. O que se busca hoje, dentro das marcas, quando a gente vai trabalhar em cima aí dos nossos clientes, é entender quais são os desejos que precisam, os buracos que precisam ser contemplados. Eu costumo dizer o seguinte, se eu focar a minha marca no produto, se eu focar a minha comunicação em vender aquilo que de fato eu estou vendendo, material ou serviço, provavelmente eu vou estar fadado ao fracasso. Eu costumo dizer que a dona de casa pouco se importa para o que tem dentro do pacote do homo. Ela simplesmente quer ser a mulher que aparece lá e que utiliza o homo, né? A gente cada vez mais imagina que a entrega é em cima de uma entrega do desejo, do trabalho do desejo, e não das necessidades. Óbvio que em cada segmento, em cada serviço, em cada produto, a gente consegue com mais ou menos facilidade trabalhar dessa forma. O que mais aparece hoje para a gente são cases e pipocando agora durante esse isolamento uma quantidade de comunicação enorme de como as marcas estão se adaptando ou o que elas estão fazendo. Só que eu vejo muitas tentativas de interpretar o que vai acontecer daqui para frente. A gente ainda não tem uma fórmula mágica para como isso vai funcionar. Tanto na área da educação, que é onde eu mais atuo atualmente, como em outras áreas, principalmente de comércio eletrônico. E-commerce, marketplaces, isso tudo vai ter que se comunicar de uma forma diferente, né? A migração dessas marcas, desse ambiente PDV para o meio digital, força que essas alterações, que essas mutações aconteçam cada vez de uma forma mais veloz. Um grande exemplo que nós temos é a Magazine Luiza, e que mudou completamente a forma de se comunicar com o seu público, e esse resultado, junto com uma eficiência de construção, uma base nessa modelagem de e-commerce do meio digital, ela pode ser percebida hoje. Hoje, apesar da bolsa estar caindo, apesar de nós termos uma grande crise, os papéis da Magazine Luiza não param de crescer, já estão valendo aí em torno de 70 e poucos reais, foi a última cotação que eu vi, e isso reflete não só a área ou o mercado onde ela está, mas a forma que ela vem trabalhando, né? A Magazine Luiza é um destaque em relação à manutenção da marca. Toda essa preocupação a gente coloca dentro de um pacote chamado branding, né? Que é uma faculdade, né? Não é uma disciplina, não é um curso. Eu não sou especialista nessa área, eu precisaria de me aprofundar um mestrado, quem sabe, sobre brand, que é algo muito amplo, que tem muito a ver também com a CEI, com a comunicação integrada de marketing, que é aquilo que engloba tudo, toda essa preocupação, ela é pertinente. E hoje é tudo em 360 graus. Né? O marketing, tudo isso vai funcionar de uma forma cíclica, você não pode escolher onde você vai dar foco, né? A engrenagem ela tem que estar funcionando muito lisa, a engrenagem ela tem que ser, então não adianta eu como profissional de marca me preocupar só com a marca, eu preciso entender como é feito, por exemplo, as negociações, a apreciação, eu preciso entender quanto tempo o meu produto leva para ser construído, eu preciso entender de onde vem essa matéria-prima, eu preciso de entender cada vez mais. Entendam que a gente não precisa ser especialista em tudo isso, mas esse conhecimento horizontalizado de tudo vai facilitar. Né? Eu ouvi numa entrevista com, eu não sei se é Leonardo, da Wiz, um menino super 10, assim, com uma cabeça bem bacana. E aí Léo Carreto, Guto? Exatamente. Eu questionei ele num bate-papo que a gente tinha sobre isso. Falei, que profissional é esse que o mercado está consumindo? Né? É um profissional com conhecimento verticalizado, extremamente especialista em alguma coisa, um cara que sabe fazer site como ninguém, mas ele só sabe fazer site, um cara que sabe
mexer num software de construção, de design gráfico como ninguém, mas ele só sabe fazer isso? Ou o mercado precisa daquele cara que sabe um pouquinho de tudo? O que o mercado está consumindo hoje, Léo? Assim, o que você vê dentro do... Deixa eu liberar aqui o Mark chegando aí, ó. O que você visualiza na busca lá dos seus cursos, né? O que o pessoal está... E aí ele falou uma coisa interessante. Ele falou do profissional T-Shaper, que é o profissional que é especializado em alguma coisa, né? Você tem que ter um aprofundamento ali em algo, mas você não pode ficar limitado àquilo. Você precisa de ter um conhecimento horizontalizado sobre as áreas afins daquilo que você faz. Então, se você é um web design, por exemplo, seria muito válido que você tenha um conhecimento de design gráfico, que você tenha um conhecimento de venda, que você tenha um conhecimento horizontalizado de áreas que permeiam aquilo. E eu estou entrando nisso porque eu acho que é esse cuidado, é esse pensamento, porque não existe uma fórmula mágica, mas são essas capacidades múltiplas que vão fazer hoje um profissional, uma equipe, uma agência, entender as demandas desse público, que é um público extremamente dinâmico, exigente, moderno, e se a gente não conseguir visualizar isso, vai ser difícil a gente acertar, né? Hoje eu não posso chegar e falar, a minha empresa vende produto, a minha empresa é sustentada por valor, a minha empresa é sustentada por... Não tem como. É um mix disso tudo, né? Os jovens hoje, você vê que loucura, né? Como isso é rápido. Comportamento, consumo, pelo menos dentro da minha bolha social, não é uma pesquisa, mas pode ser que isso seja percebido por vocês também na bolha de vocês. Mas um jovem na minha época, o maior bem de consumo que ele poderia ter, o que ele almejava, ele começava a estudar para isso, era ter um carro. Era sinônimo de liberdade, de autonomia, quero ter um carro. Com 18 anos, todo mundo já estava habilitado. Hoje isso não é mais uma realidade. Hoje a última coisa, talvez, ou lá atrás na lista de prioridades, seja um carro, porque hoje nós temos aí a Uber, né? A facilidade de transporte através do aplicativo mudou a nossa vida. Hoje nós temos outros elementos, objetos e marcas que são colocados nessa lista de prioridade, como um bom celular, como, enfim. Agora a gente surgiu aí com uma boa câmera, né? Uma boa webcam, e as coisas vão mudando. Então pode ser que daqui a pouco nós tenhamos aí outros objetos, outros valores a serem percebidos em outras marcas e agregados a nós. Então, acaba sendo a mesma preocupação para nativo digital ou não nativo digital, né? Quem é meu público, o que ele quer, onde ele está, o que ele está consumindo, como é que ele está se comportando, como ele gostaria de ser percebido. A Hyundai fez uma campanha... Claudinha, se eu me estender, você fala, tá? A Hyundai fez uma campanha... Pode finalizar, depois eu vou passar a bola para ele. Pode finalizar. A Hyundai fez uma campanha agora e um tanto de marketing de oportunidade com a ida do homem ao espaço de uma forma terceirizada, não pela NASA, né? Foi um assunto que permeou aí o início desse mês com a ida da acho que é Monkey, se eu não me engano, a nave espacial do Elon Musk, que mandou para o espaço num valor incrível e tal, né? E aí a Hyundai já pegou isso e fez uma campanha onde, através do carro que ela estava lançando, de um dos carros, pegou um conjunto desses carros e foi num deserto e escreveu uma mensagem no deserto, através da trilha do carro, em que o astronauta podia visualizar essa mensagem, que era uma mensagem da filha dele, lá da base espacial. Perfeito? O que a Hyundai vendeu com isso? Ela não vendeu o carro, porque qualquer carro poderia fazer isso. Ela não vendeu nenhum atributo agregado diretamente ao produto. Ela vendeu um atributo muito maior, né? É o do pertencimento. Poxa, eu tenho um carro que conseguiu, a marca do meu carro, você viu? A marca do meu carro mandou a mensagem para o espaço. Ou a Pizza Hut, que fez a primeira entrega espacial, né? Ela não vai fazer isso aqui.
Isso não mostra, de fato, nenhum tipo de serviço novo, isso não mostra nenhum produto novo, é um produto irreal, não é verdade, não é nem produto ou serviço, é uma ação. E essa ação, ela acaba trazendo esse pertencimento. Eu gostaria de fazer parte desse grupo que busca inovação, que busca o inovador, que busca o desafio, né? Então, são aí algumas... Desculpa eu ter me estendido, mas Não, é isso. não, excelente comentário. Eu acho que tem a questão da marca também, essa questão do pertencimento, né? Também mostra um pouquinho do até onde essa marca está indo, né? Quer dizer, disposição, quer dizer, eu mostrando para o meu consumidor aonde eu me estendo, né? Para que ele, digamos, me identifique. Pegando o gancho das questões que tu falaste, Gustavo, e aí passando a bola para a Lili, antes de passar para os meninos, eu queria saber dela uma opinião. Se ela percebe que existem, obviamente, segmentos que estejam mais presentes nos meios digitais, né, e qual seria esse motivo, né, no caso o Gustavo citou, né, mais um nome, marcas, enfim, mas eu queria saber de ti, Lili, se tu percebe que existem segmentos que estão mais, né, digamos, nos meios digitais, e qual seria, a tua visão, o motivo? Boa noite para vocês, muito obrigada pelo convite. Faço minhas as palavras de Gustavo. Bom, eu percebo, assim, primeiro de tudo, uma inquietude, né, de todos os segmentos, porque acredito que várias empresas, independente do segmento, elas já estavam mais preparadas, porque já era uma realidade das rotinas, do dia a dia delas, esse contato via plataformas digitais e a possibilidade de fazer negócios, de concluir transações comerciais pelas plataformas digitais. Mas alguns segmentos, com certeza, eles tiveram a necessidade de se colocar de uma forma mais clara, né? Porque talvez eles fossem segmentos de necessidades ali do nosso dia a dia, né? Os consumidores, eles todos os dias precisavam, né, de consumir algo desses segmentos, desses estabelecimentos, e muitos deles tinham como principal plataforma de contato a física, né? Então, eu vejo muito, tenho, né, percebido bastante que o segmento de varejo, né, que eu acho que foi o primeiro realmente a ser afetado e o primeiro também que precisou de se movimentar, né, porque uma vez que você tem um comércio de rua, por exemplo, um comércio no shopping, e isso foi fechado, se você não tem estrutura para continuar vendendo de uma outra forma, você deixa de existir, né? Muitos não têm um fluxo de caixa, talvez grandes redes aí, né, teriam, e aí foram menos atingidas ou menos impactadas, porque elas já estavam com todo esse ecossistema digital funcionando, né? Talvez o movimento tenha sido, vou ampliar o meu investimento em mídia, em divulgação, para que mais pessoas fiquem sabendo que é possível elas continuarem consumindo comigo por meio das plataformas digitais, mas isso já estava, né, mais encaminhado para elas. Além do varejo, né, o varejo ele acaba pegando aí muitas possibilidades, muitos tipos de estabelecimentos, né, inclui aí restaurantes, cafeterias, né, supermercado também. Então, quando eu falo varejo, eu acho que a gente acaba colocando muitos tipos de empresa dentro dessa realidade e desse contexto. E eu acredito que também o segmento de educação, né, nós vimos aí não só faculdades, mas escolas, né, como que elas precisaram de, literalmente, da noite para o dia, buscar alternativas para continuar prestando os seus serviços, né? E a gente vendo aí uma realidade impensável, né, até então, que era a gente ter crianças, adolescentes, né, em idade escolar, e
tendo que assistir a uma aula pelo computador, não estavam acostumadas, né, com aquele tipo de acompanhamento, pais precisando de assistir junto, porque eles, então, eram os facilitadores, né, não mais o professor estava ali guiando e precisava de contar também com os pais. Então, eu destacaria, assim, com certeza a gente não teve nenhum segmento que não tenha sido impactado, né? Nem banco deixou de ser impactado. Né? Mas eu destacaria esses dois segmentos, né, o varejo e educação, porque eles realmente assim sentiram de forma imediata. E se eles não se movimentassem, se eles não respondessem com a mesma agilidade, com a mesma velocidade, o seu próprio futuro, né, estava em crise ali naquele momento, né? A gente tem vivenciado isso, né? Nós mesmo, né? Esse grupo aqui, tudo que mudou da nossa rotina, né? Como que a gente traz a informação, como que a gente compartilha conhecimento com os alunos num sistema completamente diferente, né? A gente não está mais ali na sala de aula. E como que a gente também estimula os alunos a trocarem com a gente, né? Porque dentro de um contexto de aula, de graduação, não é um formato que o professor fica ali falando, repetindo uma matéria, né? São conhecimentos que a gente vai trazer, que a gente vai agregar, mas que se a gente não tiver ali todo mundo conversando junto, debatendo, questionando principalmente, a gente não consegue crescer, né? Ou a gente acaba agregando pouco, né, menos do que a gente gostaria. E aí a gente vê um formato como esse daqui acontecendo nesse exato momento, em que a gente está trazendo uma proposta, né, de debate, e como que a gente vê que os alunos, além de eles estarem tendo a oportunidade, né, de ter 3 professores ao mesmo tempo, né, no que seria uma aula, se a gente tivesse também fisicamente, será que seria possível a gente se juntar dessa forma para fazer esse debate, para trazer esse conteúdo, né? Então, e foram coisas que foram surgindo, né? Os segmentos ali criando formas e se redescobrindo também. Perfeito, Lili. Eu acho que as duas questões, tua e o que o Gustavo falou, e que tu falaste, que se complementam perfeitamente, né? Eu acho que é bem esse movimento, né, das empresas buscando alguns segmentos mais impactados, por questões até de necessidade mais imediata, né, que é o caso varejo e educação. Aí, com isso, eu passo a palavra para os meninos. Eu queria assim, saber de vocês, se vocês percebem isso, não necessariamente na questão da pandemia, mas assim, se vocês percebem esse avanço, essa remodelagem, digamos assim, de marcas para os meios digitais, ou seja, criando novas necessidades, até necessidade para vocês, futuros profissionais da publicidade. Eu queria que alguém comentasse a respeito disso, se vocês percebem isso e como percebem. Oi, Gabriele, tudo bem? Oi, boa noite, gente. A Liliane falou um negócio e quando ela estava falando, eu lembrei da loja que eu trabalho, que é a Casas Bahia. Uhum. A gente trabalha, a minha loja é lá no shopping, né? Shopping Praia da Costa. E assim que começou essa quarentena, a gente parou o shopping, né? A gente não estava trabalhando mais. E a Casas Bahia, ela já vinha com vendas pela internet e tudo mais, só que a gente não podia fazer o seguinte, o vendedor vender pela internet. A gente podia só o cliente ir lá na internet comprar e a gente ia retirar em loja, mas não podia o vendedor vender para ele, o vendedor não ganhava comissão nenhuma. E eles estavam querendo fazer isso, de o vendedor poder vender para o cliente e ganhar uma comissão em cima. E a Casas Bahia, ela teve que, igual a Liliane falou, que eles tiveram que pensar numa solução rápida para isso. Tanto para os funcionários não ficarem sem salários, tanto para os clientes poderem contar com alguém para poder comprar. Porque é muito ruim um cliente, que às vezes é algo idoso, alguém que não está antenado nas tecnologias, e quer comprar algum produto, mas não sabe como comprar, não consegue comprar, e tendo uma pessoa para ajudar ele,
facilita bem mais e a gente acaba não perdendo vendas. Então, a Casas Bahia, ela fez isso. Agora, os vendedores conseguem, os clientes conseguem comprar com o vendedor auxilia ele desde o início até o final da compra, e agora que as lojas abriram novamente, continua esse mesmo esquema. É a mesma coisa é uma coisa que o gerente lá da loja sempre fala pra gente, que é pra gente estar no varejo, não somente no varejo, né, mas em qualquer questão, a gente tem que ser um camaleão, a gente tem que se adaptar ao nosso redor, a gente tem que se adaptar o que está acontecendo no mundo, porque não adianta nada a gente ficar estagnado na mesma coisa, sendo que o mundo está mais tecnológico, por conta da pandemia. Até quem diria que ia acontecer uma pandemia em plano 2020, que a gente não ia, como que a gente ia ficar de quarentena. Então, eu acho que é aqui o que a Liliane falou, eu lembrei disso, então eu acho que responde mais ou menos a pergunta que você fez, Priscila, né? Legal, Gabriele. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário sobre isso, dessa percepção que vocês tenham a respeito do mercado, como é que está correndo hoje? Oi, Carlos, pode Escutando? falar. Oi. Uma coisa que eu tenho percebido muito... Estou me escutando bem? A gente está escutando, Beleza. certinho, beleza. Uma coisa que eu tenho percebido muito é como que algumas marcas elas estão promovendo ações sociais assim para, eu acho que não só trabalhar assim a imagem dela, mas o apoio, né, e o posicionamento ao consumidor, tipo assim a Ambev, né? Ela fez não sei quantos litros de álcool em gel, distribuiu de graça, até Magazine Luiza. Eles estavam com uma campanha de não demitir seus funcionários, mesmo diante dessa quarentena e tal, Itaú. Aí essas marcas em si são lembradas. Eu estava lendo uma pesquisa, elas assim estão sendo lembradas por isso, promover ações sociais, né? E assim, eu acho que isso passa um pouco de credibilidade para o cliente, que mesmo durante a quarentena, eles podem contar com essas marcas, seus serviços, não apenas para consumir, mas como que torna o cliente relevante para, assim, eu acho que até para a marca, né? Eu acho assim interessante isso, porque lembra muito assim que a gente não está sozinho, né? Que pode contar com a ajuda das marcas. Aí eu acho que ganha muito mais confiança, assim. Seu microfone está fechado. Eu vi. Posso fazer um comentário em cima disso que o Carlos está falando? Que eu acho bem legal, já que a gente está falando desse público aí, desses nativos digital, Carlos, essa é uma característica, inclusive, dos nativos digitais, que é essa preocupação com a consciência social. E as marcas, elas já entenderam isso, né? E vai ficando mais claro. Só cuidado para... Ora a gente tem que se... Eu costumo usar o termo, né? Ora eu sou CPF, ora eu sou CNPJ. Ora eu sou consumidor, ora eu sou publicitário que quer entrar na cabeça de vocês. Então, como CPF, a gente tem que tomar cuidado com algumas ações que podem ser oportunas, né? Você citou uma marca aí chamada Santander, que ela fez uma ação agora com a pandemia, achando, né, que isso seria visto e percebido de uma forma positiva, que foi dar mais crédito para que as pessoas pudessem utilizar, mas que a percepção disso foi extremamente danosa, foi ao contrário, né? Ela foi vista como assim? Você está dando mais crédito sem me tirar desconto, você quer me ferrar mais ainda? É tipo isso, tá? Então, essas preocupações, que também é uma característica desse público, elas não são... não é um público mais 100% passivo, né? Lá do marketing 2.0, lá daquela metodologia antiga de eu falo, você escuta, eu falo, você escuta. Hoje a reação é rápida, imediata e potente, tá? Posso fazer uma observação também? Em relação ao que a Gabriele falou, vou levantar 2 pontos e o Carlos 1 pontinho. Quando a Gabriele fala que os vendedores passaram também,
né, a fazer as vendas, uma vez que com lojas fechadas, né, enfim, precisavam de buscar ali sua comissão e tal, e a empresa, ela começou a mostrar a possibilidade disso e dar ferramentas. A gente vê que a gente precisa de ter certo comportamento de nativo digital, mesmo para quem não é nativo digital, porque imagina um vendedor agora orientando um consumidor, né, pelo WhatsApp, por exemplo. Então, ele também precisa, né, de estar mais safo aí no uso das tecnologias, das plataformas, e ele também acaba se tornando, e o segundo ponto, ele acaba se tornando mais um ponto de contato com a marca. Ele deixa de ser aquele vendedor reativo que ficava lá na loja esperando os clientes entrarem, os consumidores entrarem, e ele passa, né, a representar a marca. Olha a responsabilidade também desse vendedor. Olha como que o discurso da marca, né, como todo o branding ali, né, que abrange várias outras questões também, como o próprio Gustavo nos ensinou, mas olha como que a forma que ele vai falar com esse consumidor, como que ele vai defender aquele produto, explicar aquilo que ele está vendendo, enfim, toda aquela experiência que está sendo gerada é uma experiência que não é a vendedora Gabriele diretamente, né, com o consumidor, mas a vendedora Gabriele das Casas Bahia. Então, é uma responsabilidade também muito grande, e trazer a personalidade da marca muito mais presente do que a personalidade da Gabriele, né, da vendedora, é importante nesse momento, né? Vai perpetuar ali uma venda e talvez vai trazer a fidelidade daquele cliente, né? Naquele momento ele foi atendido pela Gabriele, mas ele fica com a experiência das Casas Bahia, como que ela foi uma facilitadora, né? A do Carlos, você falou que ia comentar alguma coisa. Faltou um comentário. Aí, ó, quem será que... Lembrei. Abrir um comentário. Léo, rapidinho, senão eu esqueço também, eu sou meio caduca. Ok. O Carlos, quando ele falou, e o Gustavo, só, né, precisa de ter muito cuidado para não ser oportunista, e uma coisa que é muito presente aí, que aparece na grandíssima maioria das pesquisas, quando vão fazer esse recorte aí dos nativos digitais, é criar conexão. As marcas, né, a sensação de pertencimento que o Gustavo falou no início também, a marca, ela precisa de entender o que cria conexão com o nativo digital. E aí é lógico que uma ação social, né, vai ser uma das ferramentas para isso, mas nem todo nativo digital vai ter essa preocupação como prioridade. Somos pessoas diferentes, né? A diversidade é o que nos forma, o que nos torna humanos e o que faz o nosso mundo ser tão belo, né? Falando aí de uma forma poética, mas é a realidade. Então, a forma que eu penso não é a mesma forma que vocês pensam, que cada um de vocês pensa, por mais que a gente esteja dentro de um grupo que a gente clusterizou como nativo digital, né? É uma forma de nos agrupar, de criar uma comunidade, mas a gente pertence a várias outras tribos ao mesmo tempo. Então, criar essa conexão, entender o que é importante para essas pessoas, né? Não colocar todo mundo dentro do mesmo saco. O que é importante, né, para alguns não vai ser importante para outros. Então, olhar o que cria conexão, as marcas olharem para esses grupos, entender as suas diversidades e os momentos, né, também de se relacionar com eles e entender que eu preciso de criar essa conexão. Se ela agora vai ser, né, por meio de uma ação social, ótimo, eu vou atingir um percentual aí de pessoas, né, e por assim vai. Então, são vários argumentos, mas sempre olhando nessas conexões. Muito bem. Acho que o Léo queria falar. Léo, quer falar? Eu, estou me ouvindo legal? Fala aí, Léo. Estamos sim. Fala aí, Léo. Em questão de, como a Lilian falou, de oportunidade, é que no começo da pandemia, a maioria das marcas grandes de renome no mercado, talvez não estavam preparadas para essa situação, que algumas, como Alpargatas, que tem a licença da Oakley, por exemplo, vendendo máscaras a R$ 150.
Talvez ali achando no momento que as pessoas vão querer, pessoas talvez com mais dinheiro, vão querer ter máscaras melhores do que que não tem mais recursos, por exemplo, e achando que aquilo ali poderia ter uma saída e aumentando o lucro da empresa. O negócio foi tão rápido, as pessoas estavam tão conectadas, né, que você vê que as mensagens das pessoas em relação à marca foi super negativa. Então a Tem um marca já foi negócio, manchada, foi muito grande o negócio. A Ambev, por exemplo, querendo, aproveitando o álcool que tem na empresa, queria juntar as empresas, até concorrentes, para colocar propagandas, né, nesse líquido de álcool em gel doado, fazendo propaganda, entendeu? Não foi negativo também, são empresas grandes, é uma das maiores do Brasil, a mais rica do Brasil. Então você vê como que foi mudando a cabeça dessas empresas grandes. Eu, por exemplo, que trabalho na Nike, no Shopping Boulevard, por incrível que pareça, vai voltar agora dia 30, né? Nós estamos trabalhando por computador, e você vê que foi a última, uma empresa grande. E você vê como que esse mercado digital tem que estar muito grande, que mesmo com essa pandemia, claro, a Nike é uma empresa super gigante, mas você vê que utilizando apenas os clientes utilizando apenas o código para poder comprar no site, conseguiu sustentar a marca, a loja. A loja fechada, os próprios clientes que frequentam a loja física do shopping conseguiu sustentar a loja. A loja teve lucro. É uma coisa assim incrível, entendeu? é, E lojas grandes também, como aí colocar a Renner, essas lojas mais popular, vamos colocar, e não estavam tão preparados assim. Da Nike em si, as pessoas já tinham conhecimento que tinha ali o Nike.com, pela internet poderia comprar também, mas a maioria das lojas grandes também não estavam preparadas nisso. Então, elas Uhum, tiveram o único recurso, teve que pular para esse mercado digital, uhum. entendeu? Então, você vê Perfeito. muito isso. E tem uma frase bacana que eu li que estava lá: estamos vivendo cada dia como uma tempestade, em que os olhos não conseguem ver longe. Por isso, agora, nosso foco total é no e-commerce. Entendeu? Uhum. A empresa não sabe o que vai acontecer, nem ela sabe o que ela vai fazer. Umas pensaram no lucro no momento, outras estão jogando, agora vão ter que investir muito mais em questão do digital. Então você vê que está mudando o negócio. Léo, tudo Uhum. depende do tamanho da dor de barriga de cada um, né? Deixa eu ver. A Nike, várias outras, elas têm a Magazine Luiza, inclusive um dia desse, até como demonstração de força e poder, isso porque é uma empresa de capital aberto, falou que tem caixa suficiente para pagar 2 anos dos seus funcionários com as lojas fechadas. Então, ela quis mostrar, não que ela tem lucro, mas que o e-commerce dela está bem estruturado. Eu li dessa forma, né? Ó, lojas fechadas, a gente tem caixa aí 2 anos. Só que isso não é a realidade para todos, né? A gente tem que identificar aí os públicos, como é que funciona. Tem gente que está louca para abrir, não porque não acredita no perigo da pandemia, mas é porque entram outros problemas, é muito complicado julgar isso tudo. Né? Eu tenho a minha posição como pessoa, mas como publicitário eu entendo, ou tento entender todo mundo, tá? Só rapidinho, só porque é oportunidade, tá? Marketing de oportunidade. Colocar no que a Lili falou em relação a essa coisa das relações, das conexões, né? Buscando ações e tudo mais. O que é comum, e o mercado já identificou isso, é que nem sempre você precisa fazer conexões com coisas externas. É muito comum a gente ver conexões entre marcas. Então, assim, pô, eu entendi que o meu público, todas as pesquisas, todas as análises que eu vi do meu público, ele consome aquela outra marca lá, que nem é minha concorrente. Então, por que eu não posso fazer uma conexão com ela e criar o que a gente chama do co-brand, né? Então, por exemplo, é quando a Nike
se junta com a Apple para lançar um iPod da Nike. Ou quando uma determinada marca se junta com outra para lançar um novo produto, ou um produto que já existe assinado, né, o aval de uma outra marca, de um outro setor. Essas conexões, elas são muito presentes no marketing hoje, por conta de saciar esse nativo digital, que busca muito esse colaborativo. Então, esse collab, que é uma coisa muito presente, um termo muito utilizado hoje, o collab, não necessariamente é esse collab pequeno é uma palavra ruim, mas local, esse collab quase que analógico, não. Esse collab também a gente vê no macro, né? E é o co-brand, eu classifico ele como um co-brand. A Caterine escreveu no chat que na percepção dela os veículos também mudaram muito. Quer comentar alguma coisa para a gente, Caterine? Que a tua percepção em relação a isso? Ai, quero. Fale, seja bem-vinda, querida. Então, eu, como pessoa que trabalha, né, num veículo de comunicação, eu nunca imaginei ver emissoras fazendo pacotes com valores tão abaixo do nível que elas estavam acostumadas. Então, elas tiveram que se dedicar muito mais para as agências e para os clientes em si, para poder fazer um tipo de anúncio. E nós vimos que esse tipo de mídia aumentou muito. As pessoas estão, né, como estão em casa, estão assistindo mais TV, estão tendo mais acesso à internet. Então, na teoria, são pessoas, são clientes, possíveis clientes, mas as emissoras tiveram que mexer. Um exemplo, na empresa que eu trabalho, hoje nós estamos com um pacote com todos os nossos veículos, né, com 3 rádios, com a TV, com online e o jornal impresso, por um valor que eu nunca pensei que fosse ser cobrado. Então, assim, muda, né? Tira todo mundo da zona de conforto. Tirou, né, muita gente, todo mundo da zona de conforto e tem mexido com o mercado de uma forma geral. Perdão. O Carlos queria fazer uma pergunta. Carlos, quer fazer uma pergunta? Fala aí. Como que os meios assim de comunicação tradicionais, tipo rádio, TV, eles podem se adaptar assim, no meio da pandemia? Assim, tipo, uma dúvida, como que eles podem passar credibilidade, eu acho que, assim, para o cliente? Essa pergunta é para quem? Para o Gustavo ou para a Lili? Direciona lá, dá um tiro, para quem que tu quer responder? O direcionamento da Lili, ela sabe disso, está se fazendo de morta ali, mas ela sabe que Lili é né? Ela está quietinha, esperando que o Gustavo fale. Não, eu estava aqui respeitando, né, meu colega, caso queira falar. Carlos, eu vou aproveitar, então, vou fazer um comentário sobre o que a Catrine falou e respondo sua questão. Catrine, a gente percebe que talvez na primeira semana, nos 10 primeiros dias aí de pandemia, de fechamento de estabelecimentos, os maiores players do nosso mercado, eles tiraram as mídias, né? Então, os veículos todos ficaram realmente numa situação de desespero, porque da noite para o dia você tinha ali uma previsão de receita e aquilo não vai acontecer por prazo indeterminado. E vários veículos realmente, né, se agilizaram para montar pacotes para não esvaziar os seus espaços, porque tempo é o nosso recurso mais precioso, né? O tempo passou, você não consegue recuperar aquilo. Então, imagina aí um espaço
no jornal, se aquela página não foi comprada, não tem como recuperar. O intervalo na rádio não tem como recuperar, né? E assim por diante. Então, realmente, a agilidade aí, o que você estranhou, né? De ver valores nunca antes praticados, aí descontos de não sei quanto que foi na empresa que você trabalhou, mas eu soube de algumas propostas aí com descontos que superavam 80%. Né? Então, realmente foi um ponto negativo, né? Eu acho que para todos, porque por mais que nesse momento o anunciante, né, as empresas, elas tenham tido a possibilidade de pagar menos por uma mídia que entrega bem, mas essa barganha, ela acaba criando uma situação uma relação muito nociva, porque começa-se a medir força, né? Eu sou o anunciante, eu vou ditar o preço, e a gente sabe que o preço, composição de preço é algo muito complexo, né? Não é simplesmente uma relação de oferta e procura, né? Então, eu vejo como uma situação que foi desesperadora. Eu não estou dizendo que eu, se fosse a pessoa decisora, não tomaria essa decisão no papel do veículo, né? Porque você precisa de vender, precisa de fazer aquela receita voltar a entrar de alguma forma, mas eu vejo que, eu imagino que tenha aberto espaço, desculpa, para uma situação muito complicada num futuro próximo. Exatamente. Você voltar para o valor de mercado vai ser uma escalada. E isso não é só na relação anunciante com veículo, né? O anunciante começa a olhar toda a cadeia, e aí ele vai olhar inclusive os salários que ele paga, quanto que ele remunera a agência de publicidade, quanto que ele pagava para a gráfica, quanto que ele pagava para a produtora de vídeo, de áudio, e por aí vai. Então, eu acho que a gente precisa, inclusive, né, de se preparar para como que as coisas vão acontecer quando a gente voltar ao que a gente chama aí de normalidade, né? Não sei nem se a gente vai poder continuar mantendo essa palavra no dicionário. Em relação ao que o Carlos perguntou. Carlos, você pode repetir a sua pergunta, só para eu manter o foco? Sim, como que os meios tradicionais de comunicação, assim, a televisão e o rádio, eles podem fazer para mostrar assim, credibilidade para o cliente assim, no meio dessa pandemia? Show. Credibilidade tem muito a ver com fake news, né? Eu acho que a gente já vinha aí discutindo fake news. Eu, que até pouco tempo estava trabalhando pela segunda vez no mesmo veículo, né, de comunicação, já se discutia há mais de 5 anos, na verdade, fake news no mundo inteiro, né? Os principais jornais do mundo vinham discutindo isso, e por isso, né, que a gente viu tantos movimentos aí. E eu acho que agora, e eu falo agora porque, para a gente, né, a nossa bolha social, o WhatsApp, é uma coisa que a gente já usa há muitos anos, e para a gente foi muito natural continuar usando ou usar mais do que a gente já usava. Mas para muitas pessoas, e principalmente no Brasil, foi uma grande novidade, né? Só para vocês terem noção aí, um dado de uma pesquisa que foi publicada agora em janeiro de 2020, comparando 2019 com 2018, a penetração de plataformas digitais no Brasil é de 71%. O que significa isso? Vou falar assim de forma, né, bem simplificada. É como se somente 71% da população brasileira tivesse acesso à internet, a plataformas digitais, enquanto que TV é 98%, rádio é 97%, 96%. Então, por isso até que o Gustavo mesmo, né, ele usou aí a expressão da bolha social, e é muito importante a gente ter utilizar esse tipo de expressão para a gente não achar que o nosso comportamento é o comportamento de todo mundo, e para a gente não repetir achismos, né? Para a gente sempre olhar dados, buscar informação, buscar pesquisas. E aí os veículos tradicionais,
né, os meios de comunicação tradicionais, eles trazem essa credibilidade, Carlos, porque é o cerne da função deles, é o core business deles, né? Eles têm concessões do governo para desempenhar aqueles papéis, por quê? Porque eles têm a obrigação de ser um canal de utilidade pública, né? Então, por que que o jornal lá, por exemplo, o Balanço Geral, por que que ele entrevista o acusado e entrevista a vítima? Porque é obrigação dele trazer os dois lados da história. Desculpa, meu cachorro, tá? Então, ele não pode trazer só uma opinião. Por que que quando vai se discutir sei lá, quanto que o crescimento, a alta do dólar, né? Por que que tem que trazer um especialista junto a um jornalista especialista em economia para fazer as perguntas? Porque você não pode enviesar, você não pode influenciar no pensamento. Isso, gente, eu tô falando não assim, deveria, né? que não faz. Não estou dizendo que não faz, né? Mas essa é a obrigação, né? Isso está nas leis, né? Então, a credibilidade, ela é por conta de toda essa estrutura que é criada, que foi criada e que precisa de responder à sociedade. É uma obrigação que os meios de comunicação têm com a sociedade. E quando não sei se vocês já tiveram essa experiência de dar uma entrevista, né, para algum jornalista. O jornalista, ele se ele vai fazer aquelas perguntas para você, né, e ele vai entrevistar uma outra pessoa, ele tem que utilizar basicamente as mesmas perguntas, porque ele não pode desviar, né, fazer com que te dê a oportunidade de falar coisas e tirar a oportunidade do outro entrevistado, né? Então, a credibilidade, ela é construída também ao longo do tempo, né? Por exemplo, o Gustavo, ele tem uma paixão aí por esportes radicais. Para mim, no meu círculo social, ele é uma referência nesse assunto. Se eu tiver que comprar um skate, eu vou perguntar, Guto, qual skate que eu deveria comprar? Então, ele é uma referência, ele tem credibilidade nesse assunto. Então, credibilidade não é só para empresas, não é só para meios de comunicação, também para pessoas. O conceito credibilidade, ele é único, né? E a gente vai aplicar para cada um. O Gustavo não me passa essa credibilidade, não me passou essa credibilidade da noite para o dia. Foi na convivência, né, na faculdade, a gente entendendo como que são os gostos dele, né? Ali a gente, colega, conversando sobre vários assuntos, eu fui identificando isso. Então, isso foi uma construção. Os novos veículos de comunicação vêm batalhando para construir essa credibilidade. É isso. Com certeza. A questão da credibilidade, aí no caso, se tá a função do jornalista, eu sou jornalista, no caso, e é bem isso, ou seja, no momento que tu vai entrevistar alguém, no momento que tu vai buscar essa informação, eu parto do pressuposto que eu vou fazer isso da mesma forma, criando credibilidade à minha função, né, baseada nas minhas fontes, né, e fazendo com que as pessoas assimilem aquilo, e com o tempo cria, evidentemente, credibilidade. É perfeito, a tua fala é ótima, ou seja, ela é individual, mas ela se torna, assim, no momento coletivo, né, conseguindo tirar as questões das fake news, por conta disso, em cada sujeito, né, fazendo o seu papel, né, e criando, né, respeito, consideração e credibilidade, né. Na verdade, fake news basta, ela existe, teoricamente, basta que uma pessoa acredite nela. Se eu conto uma história e aquela pessoa acreditou, beleza, já criei uma fake news, porque alguém já acreditou, já comprou meu barulho. Então, começa a não credibilidade, começa aí também, é uma inversão de valores, né? Mas perfeita a tua fala. Ver se tem alguém aqui no chat com alguma perguntinha. Ele tem outra pergunta para o Gustavo. Pô, tá quietinho aí, Gustavo, vou ter que falar. Mas antes, Carlos, né, só deixa eu ver se mais algum colega quer fazer algum comentário, se posicionar a respeito de alguma experiência, deixar a tua perguntinha para daqui a pouco. Eu. Alguém? Léo. Léo? Isso, Léo, fala aí.
Depois eu Eu passo acho que aqui, cara. nós, né, vamos se tornar publicitários, e os atuais também, empresas grandes que querer voltar ao mercado aí, ou se posicionar atualmente querendo vender preço, eu acho que aí entra a credibilidade da empresa, vai perder muito. Eu acho que a empresa aí teria que estar em contato mais junto com o público ali, né? Mostrando que vai passar essa situação e mostrar que está com o público. E não querendo vender um produto a baixar preço, mostrando preço, e querendo empurrar praticamente um produto para os clientes. Isso aí perde credibilidade. E muitas empresas está acontecendo isso. Entendeu? Agora você vê a propaganda, por exemplo, da Rexona. Você não está, em momento algum aí que está mostrando, tá vendendo ali o produto, mostrando que tem 48 horas, 78 horas. Não está mostrando nada disso. Está mostrando ali que está com eles ali, reforçando a marca. Então, e outras empresas também grandes usando preço. Aí você vê aí que disputa aí, que uma querendo se encaixar aí nessa corrida, tentando achar uma forma de se manter financeiramente também, né? Loucura. Bem, o Carlos tem uma pergunta para o Gustavo, ele vai fazer essa pergunta, o Gustavo não tem como escapar. E depois o Eric tem uma perguntinha, desculpa, eu não sei se é para o Gustavo, mas o Eric depois, na sequência, faz a pergunta dele. Vai aí, Carlos, faz a pergunta para o Gustavo. Como que as redes sociais elas podem ajudar assim na construção da imagem da marca nesse momento assim de pandemia? Como que as redes sociais podem assim ajudam? Como que a marca pode fazer para usá-las, as redes sociais, na construção da sua imagem que eles querem passar assim para o público nesse momento assim? Então, Liliane, mais uma vez ali na tela, né? Mas tudo bem, eu respondo. Vamos lá. Na verdade, aí eu vou bem no pé da letra da sua pergunta, tá, Carlos? As redes sociais não vão fazer nada para essa marca, né? Elas são só ali o meio onde você vai, né? Se eu posso dizer que ela vai fazer alguma coisa é acelerar a chegada da mensagem. É tudo muito rápido, é um acelerador. Tanto para as ações assertivas, quanto para aquelas não assertivas. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Quando você opta por entrar a trabalhar a sua marca em uma determinada rede social, você tem que ter isso em mente. Você tem que entender quem são os consumidores daquela rede social, não só o consumidor da tua marca. Quando você vai para uma rede social, você não quer só falar com aquele cara que consome o teu produto. Você quer falar com um potencial cliente, né? Alguém que esteja ali dentro, e aí você vai identificar isso através das suas pesquisas, das suas análises, e conseguir chegar nele de uma forma mais assertiva, né? Uma vantagem das redes sociais é essa quantidade de dados que as mídias tradicionais não têm, para que você consiga gastar menos e chegar numa pessoa ali mais próxima, talvez, daquilo que você classifica como sendo o seu target, sendo o teu público. Então, eu imagino que as redes sociais, elas venham facilitar a encontrabilidade desse público que está aí em algum lugar, né? Para você fazer isso lá nas mídias tradicionais, que não são só, eu estou vendo vocês falando muito TV e rádio, nós temos várias outras, né? Mas para você chegar nesse teu público lá, o investimento financeiro é muito alto, né? Você vai ter que botar uma grana alta para pegar um monte de gente que não é o teu público, e aí dentro daquele monte de gente tu vai ter lá teus 5%, otimista, né? Vai ter teu 2, 3% ali de público atingido. Acontece parecido com a rede social também, você vai ter que atingir um monte de gente para poder conversar com um percentual baixo. Mas dentro da sua pergunta é isso, a rede social não vai resolver o teu problema. Ela vai te ajudar a chegar mais facilmente num determinado público. Mas o cuidado que se tem que ter de passar mensagens corretas, e aí eu estou falando não só de impulsionamento, campanhas, nem nada disso, né? Eu estou falando também ali, eu não sei, o nome deve ter um nome técnico para isso, tá? Mas essa aplicação que foge, inclusive, do teu produto. Então, na minha marca, eu não vou ficar ali só trazendo conteúdos relacionados ao meu produto, à minha marca. Eu vou trazer assuntos relacionados a consumos, a hábitos,
a ações que interessem ao meu público, que foge do que eu vendo muitas vezes. Eu quero que ele consuma a minha marca, que ele esteja ali em contato com a minha marca o maior tempo possível, e eu sei que esse consumo estendido do meu produto, da minha marca ali dentro, não vai ser baseado no meu produto, não vai ser baseado só no meu serviço. Um cliente que tem, sei lá, uma marca que tem aí uma quantidade grande de tempo de consumo, a Nike, que o Léo trabalha e está citando. Se a Nike fica só gerando conteúdo sobre a qualidade do seu tênis, a característica técnica do tênis, quanto tempo ele dura, quem fez, quem não, ele precisa, né, ampliar. Então, ali se inclui uma série de outros conceitos, de ações, de relações, de conexões, como a Lili já falou, para que isso possa... E o melhor meio para você demonstrar isso tudo são dentro das redes sociais, tá? Hoje a gente tem o TikTok, sendo aí a novidade, né? O Instagram, a entrega orgânica é baixíssima hoje, tá todo mundo dentro do Instagram, quanto mais gente tem lá dentro ao mesmo tempo, menos organicamente isso aparece para você. Lili pode confirmar se é isso realmente. O TikTok está começando agora, então tem muito menos, então a entrega é maior, então a gente também percebe, inclusive eu venho sendo muito cobrado pela faculdade, para a gente entrar no TikTok, só que eu ainda não estou preparado para isso, eu ainda não entendi como a educação pode estar dentro do TikTok de uma forma sustentável. Então, tu tem que entender o teu segmento, entender o quanto de esforço, de braço você precisa para aquilo, para não entrar de uma forma errada. Então, cuidado, a rede social pode ser uma ação assertiva e potencializar, mas ela pode trazer problemas. Lili? Posso comentar? Deve comentar. Ouso dizer que não existe nada que você faça só aquilo e resolva o seu problema, porque imagina, se fosse assim, acabou, né? Vou fazer só rádio, resolve meu problema. Não existe, gente. Imaginem que vocês, ao longo do dia de vocês, consomem conteúdo em diversas plataformas, não só digital. Acorda, liga a televisão, depois ouve rádio, lê jornal, seja ele impresso, seja pelo tablet, computador, celular, sei lá o que, acessa portal de conteúdo, recebe notícia pelo WhatsApp, enfim, ao longo do nosso dia a gente consome conteúdo, passa, né, tá dentro do ônibus, consome conteúdo que está ali na placa de outdoor, e por aí vai. Então, assim, aonde o seu público está, em que momento ele consome conteúdo e que você pode utilizar aquela mídia para passar a sua mensagem, né? E outra coisa, rede social significa o quê? Relacionamento. Imagina se você tem um amigo, imagina, vamos lá, vamos juntar Leonardo e Gabriele. Imagina se Leonardo e Gabriele no WhatsApp ficam o tempo inteiro. Gabriele mandando sugestão de produto da Casas Bahia para o Leonardo comprar, Leonardo mandando item esportivo como sugestão de compra para a Gabriele. Eles não teriam amizade, sinceramente, né? Então, Perfeito. imagina você estar numa rede social, você segue uma marca, porque você simpatiza com ela, ou porque você estava realmente procurando um produto, aquela marca apareceu como uma opção para você, e aí você viu que tinha pertinência, começou a seguir, e aí todo dia ela fica só te oferecendo produto. De duas, uma. Ou você só vai parar de seguir, ou você só vai ignorar que ela existe, ou você vai tomar raiva dela. Porque, caramba, eu sou uma pessoa e eu não estou aqui para você ficar o tempo inteiro querendo me vender alguma coisa. Então, nas mídias sociais, nas redes sociais, se é relacionamento, o que as marcas estão buscando? Encontrar o momento que realmente o seu consumidor, o seu público em potencial esteja querendo receber uma oferta de um produto, mas o nome que o Gustavo estava procurando ali, né, para isso que eu vou falar agora vou entregar um conteúdo de valor.
aquilo que o meu consumidor ou que a pessoa que quis se relacionar comigo aqui nessa plataforma entende que é uma necessidade e eu posso entregar para ela e não necessariamente ela vai me dar um dinheiro para isso. Então, é uma relação de troca. O consumidor está me dando atenção porque eu estou ensinando ele a fazer alguma coisa. Quantas vezes vocês já viram uma marca que vende, sei lá, móvel? E aí ela está ensinando você a fazer com pallets um sofá para sua sala. Mas ela vende sofá, mas ela está ensinando você a fazer um sofá com pallets. Você não vai comprar pallets dela. Por quê? Porque ela viu que tem alguns públicos que eles precisam de receber esse tipo de informação para eles, quando enjoarem do sofá de pallet, ou quando eles acharem, não, achei muito bacana, mas no momento eu não estou sendo capaz de fazer eu sozinha meu próprio sofá, vou comprar um sofá todo já prontinho, eu vou naquela loja, porque, pô, ela me manda umas coisas tão bacanas, tão legais, que eu acho tão úteis. Então, é construção, é todos os dias, ou numa frequência, né, que você não seja esquecido, e não só ficar entregando o seu produto. Aqui no chat, alguém falou de cupom. Ah, tá, o Léo. Não, é porque eu ia fazer. É gracinha, eles gostam. Mas tá sendo oportuno e não oportunista, ao meu ver. Voltando um pouquinho, quando vocês acho que foi o Carlos, né, que perguntou sobre também fazer aí redes sociais e tal, e aí eu comecei a falar falando, né, se tivesse uma coisa só para a gente fazer, tava ótimo. Imaginem que, se eu faço Google Ads, né, search, links patrocinados, nossa, a performance é sensacional, é maravilhosa. É lógico, né, gente, que vai ser. Você entra numa loja de sapato para comprar sapato, o vendedor te oferece sapato, a probabilidade de você comprar sapato vai ser muito mais alta do que você estar passeando pelo corredor do shopping e do nada aparece um vendedor querendo te vender mala. Né? Então, se você entra no Google e digita uma coisa que você quer e aparece um anúncio sobre aquilo e você clica, é muito mais fácil realmente de você comprar seguindo esse caminho. Mas você vai clicar em qualquer link que aparece para você? Você vai cadastrar os dados do seu cartão de crédito em qualquer site, de qualquer marca? Não. Essa marca precisa de te trazer alguma confiança, alguma credibilidade. Outras plataformas, outras ferramentas de comunicação, outros meios de comunicação que vão ajudar a construir essa credibilidade. Então, por isso, né, até que não existe um caminho só. Por quê? Porque a gente não decide pela compra só pelo preço que a gente paga. E também imagina você sendo uma marca, se você tiver sempre que brigar só pelo preço. Não existe margem que aguente, vai chegar um momento que você não vai ter lucro, e aí você quebra. Perfeito, Lili. Eric, desculpa te interromper, Gustavo, queria comentar alguma coisa? O Eric tinha uma pergunta. Ele vai fazer, eu vou encerrar aqui já chamando ele para fazer então, mas a Lili, isso que você está falando, uma coisa só para fazer, né? Quando você vende sapato para quem quer comprar sapato, você, na verdade, só está disputando com o teu concorrente, ok? Mas existe uma de tantas premissas do marketing, né, que o vendedor, ele vende realmente quando a pessoa não tinha interesse de comprar aquele produto. Né? Eu não entrei ali para comprar sapato, eu entrei ali, mas de alguma forma você saiu com um sapato. Então também tem esse tipo de venda. A internet é muito essa venda para aquele que procura, pelo menos no Google Ads. Né? Existem outros canais para você ofertar e de repente o cara, eu quero isso? Eu quero isso. Né? Isso também funciona no meio digital. Mas é isso, pode falar. Não, então espere. Então, Eric, me perdoa, mas é só um segundo, eu prometo. Nas plataformas digitais, a gente usa a expressão que é o last click.
que é quando durante toda a jornada de compra você só atribui que a ação que realmente trouxe resultado foi o último clique que gerou a venda. E alguns players, talvez os que estão mais recentes aí utilizando as plataformas digitais, acham que realmente é isso. Mas se fosse isso, a gente não chamaria de jornada. Né? Então, o vendedor, o bom vendedor é aquele que vende até quando você não tinha manifestado interesse, significa que ele, no momento ali, ao longo da sua jornada, ele soube o momento de trazer aquela solução para você, né? Então, eu não vou atribuir que ele unicamente é o responsável por aquela venda. Foram várias experiências, vários momentos de contato, vários pontos de contato, né? Que você teve a oportunidade de se colocar para o consumidor, de você marca, produto, empresa, serviço, né, seja o que for, mas de se colocar para o consumidor. Obrigada, Lili. Agora o Eric faz a pergunta, depois o Carlos tem mais uma perguntinha. Eric, por gentileza, boa noite, fazer. estão me escutando aí? Sim. Bem, Então, é mais um comentário, uma visão que eu tenho, e acho que dá para fazer uma pergunta no final, vamos lá. Voltando ao que o Leonardo comentou sobre a Nike, eu também trabalhei lá, né, eu saí o ano passado, eu fiquei 5 anos lá, e uma coisa que a Nike já fazia era se adaptar a esse meio digital muito antes disso acontecer. Na época que eu trabalhava lá, e já faz um ano que eu saí, nós tínhamos as vendas digitais que aconteciam dentro da loja, cada vendedor ali, cada, sei lá, 3, 4 vendedores tinham um tablet, onde se o produto não tivesse em loja, nós fazíamos a venda dentro daquele tablet, dentro do site, e era convertido depois para a loja. Então, quer dizer, foi uma empresa que a pandemia, claro que influenciou, mas ela já vinha se preparando para estar ingressando pesado nesse mundo digital, porque ela já sabia que fatalmente isso aconteceria. Então, ao meu ver, essa pandemia, querendo ou não, acelerou esse processo para que as empresas rapidamente entrassem nesse meio. Empresas que já tinham essa visão de que o meio digital era o futuro realmente, como a Nike, como o Léo falou, a loja fechada se sustentou. A Magazine Luiza se readaptou aí, se reinventou e está firme e forte. Então, assim, essa é uma visão que eu tenho, não sei a de vocês, tá? Vocês acham que daqui para frente, para os três, aliás, as empresas não se adaptarem aos meios digitais estão fadadas ao fracasso ou ainda existe a possibilidade delas continuarem? Que perigo! Posso? Vai lá. Pode. Eu já ia dizer, já que a Lili está com o microfone aberto, começa por ti, Lili, depois eu passo a bola para o Gustavo. Vai lá. Eu não consigo me lembrar em qual disciplina, em qual momento da grade de vocês estudam a teoria da cauda longa. Então, vou só relembrar aí, caso vocês já tenham visto, mas não vou me aprofundar caso vocês não tenham visto ainda. Mas a teoria da cauda longa é o quê? Você tem os hits, né, os produtos que são mais procurados, mais vendidos, e você tem uma linha, né, de base e o gráfico aqui, e essas duas linhas, elas nunca se encostam. O que significa isso? Que sempre vai existir pelo menos uma pessoa procurando por aquele produto, por mais específico que ele seja. Então, você tem ali os hits, um monte de gente querendo comprar, sei lá, DVD da Ivete Sangalo, nem sei se ainda vende isso, mas você tem ali uma pessoinha, pelo menos ainda, querendo comprar o DVD que o Gustavo gravou tocando violão, certo? Então, a gente dizer que uma empresa que não entrar no digital está fadada ao fracasso vai depender muito de quem é o público-alvo dela, qual é o produto que ela vende, porque, digo e repito, 71% de penetração, gente, não é todo mundo que usa a plataforma digital, e desses 71% nem significa que eles usam e compram pela internet ou se relacionam com marcas. Então, assim, por mais que a gente tenha muita vontade, né, de falar que não tá no digital, morreu, pera lá. Como que a gente vai fazer uma afirmação dessa? Não é bem assim, né? É um ecossistema muito mais complexo e, inclusive, não é só estar lá. Tem que fazer direito, né? Sim,
Concordo, exatamente. Não adianta usar o meio, né, e não trabalhar, quer dizer, estando lá e não trabalhando direito é não estar, né? Quer dizer, dá no mesmo. Gustavo. Eu só posso falar rapidinho só uma coisa que a Liliane comentou? Comenta, meu, pode comentar, sim. Ela falou sobre cauda longa, e de novo, lá na loja que eu trabalho, eles têm um portal chamado Cauda Longa, que eu acho que é mais ou menos isso que você falou, eles vendem tudo lá, de tudo, desde caneta, a ventilador, a ar-condicionado, coisas que a gente nem vende na loja, que a Casas Bahia nem vende, como caneta, capinha de celular, e a gente consegue vender isso na loja e chega na casa do cliente. Então, é mais ou menos isso que você quis dizer? São produtos, Gabi, que eles não têm destaque pelo volume de procura, mas eles têm procura. Então, você vai ganhar na variedade da venda desse produto. Entendi. O gerente sempre fica falando sobre isso, que a Casas Bahia, que a Casas Bahia, né, a nossa loja, ele vende de tudo. A gente nunca pode falar, não, a gente não vende essa coisa, porque a gente tem esse portal, a gente tem esse acesso a esse portal Cauda Longa, que é o nome da plataforma, para a gente poder vender. Para ontem, comprem o livro do Chris Anderson, Estudo em Cauda Longa. Ó, minha... Interessante. Muito bem. Gustavo, quer fazer muito mais? Minha pontuação em cima do que o Eric estava falando, vocês estão me ouvindo? Tá ok? Beleza? Em relação ao que o Eric falou, eu sigo muito de forma paralela o que a Lili comentou, né? A gente determinar o fim de alguma coisa por algum motivo, seja lá qual for, é muito radical. Eu acho que o comentário assertivo seria: a maioria, muitas, vão ter que se adaptar, muitas vão ter que se enquadrar nessa metodologia em que as grandes, as visionárias, aquelas que têm uma área específica para novos produtos, para novos modelos de venda, já vem trabalhando, né? Como a Nike e tantas outras. As do segmento, as próximas, elas vão junto, mas nunca vai deixar de existir o antiquário, nunca vai deixar de existir o sebo, nunca vai deixar de existir ali aquele tipo de comércio que não necessariamente precisa, pode, mas não necessariamente precisa estar dentro das redes digitais. Tem um termo que eu venho até fazendo uma campanha, em momento oportuno eu vou lançar isso de alguma forma, não sei se aqui pela faculdade, se sozinho, não sei, mas uma ação que eu acho que ela vai ser, só não está no momento certo, que é o locavorismo. Já ouviram falar em locavorismo? Alguém já ouviu falar em locavorismo? Locavorismo é o consumo de produtos da sua região, onde ele é produzido na sua região, onde ele dispensa o transporte até chegar na sua região. Né? Então, eu acho que esse hábito tem muito a ver com essa consciência social que eu falei desse público, né? Que tem a ver com esse collab, e é um collab bem local, bem regional. Eu acho que é um termo, uma expressão, uma prática que vai ser muito interessante. A tendência é que a gente perceba aí uma crise econômica, que a gente perceba e vivencie uma crise de empregos, uma crise, enfim, né? Vocês acham que a preocupação é só o uso de máscara e álcool em gel? Vocês estão muito pontuais. O negócio é muito maior do que isso e provavelmente vai ser mais longo do que a gente imagina. E assim, infelizmente, a gente tem que estar preparado e a gente tem que estar buscando alternativas para amenizar isso. Eu posso criar uma alternativa para amenizar isso na minha casa, eu posso criar uma alternativa para minimizar isso no meu emprego, no meu trabalho, eu posso criar uma alternativa para minimizar isso na minha região. Né? Então, a gente vai tentando buscar esses ambientes, ampliando o tamanho dessa bolha onde a gente vivencia, para tentar, de uma forma solutiva, trazer. Eu acho que tem muito a ver com esse cauda longa. Né? Então, vai ter espaço para esse consumo local, estando ou não estando na internet, vai ter espaço ainda para muitos modelos de marketing, de negociação, de consumo e tudo mais.
A Kézia queria fazer um comentário, aproveitando a fala da Gabriele, ela queria fazer um comentário. Kézia, pode comentar, depois eu passo para a pergunta do Carlos, tá? Para a gente ir encaminhando. Pode falar, Kézia. Ok, Claudinha. Aproveitando, hoje eu estava pesquisando e também falamos da Magazine Luiza várias vezes, e ela tem meio que um programa muito legal que é o Magazine Você, que são onde os usuários podem criar sua própria loja virtual online, mas é dentro da plataforma da Magazine Luiza. Então, eles vão lá, criam essa lojinha virtual e vendem os produtos da Magazine Luiza. Então, com isso, a Magazine Luiza tem gente divulgando o nome dela, aumentando a sua visibilidade, aumentando o seu número de vendas através dessa lojinha virtual que a pessoa criou, e também gerando lucro para essa pessoa, porque tem comissão. É considerado marketplace, Lili? Nesse caso? Na verdade, isso daí é um social place, né? Social place. O Facebook, o cara criar a casa dele. O Facebook, ele havia disponibilizado já essa funcionalidade para qual empresa quisesse. Isso já deve ter, sei lá, gente, uns 4 anos, já tem bastante tempo até. E o Magazine Luiza já fazia isso, né? Mas eu não percebia nenhuma iniciativa volumosa de divulgar essa possibilidade, mas qualquer pessoa poderia montar a sua lojinha, né, a partir do seu perfil do Facebook e vender produtos como se fosse um representante ou um vendedor da Magazine Luiza. E por conta da pandemia, eu acho que era o momento que eles estavam esperando, né, para utilizar isso. Talvez o gerente de projetos dessa iniciativa, ele todos os dias ao dormir, ele pensava, precisa de algo acontecer para eu fazer meu produto, minha ideia decolar. E isso aconteceu, né? Então ele viu aí a oportunidade. Não sei se foi assim, tá, gente? Estou confabulando, né? Não vou falar que eu estou inventando, não vou falar que eu estou confabulando. Mas não é social place, não, é outro nome. Eu vou lembrar aqui e vou me corrigir. Porque hoje, quando eu estava lendo, foi hoje que eu fui saber disso. Eu não fazia a mínima ideia que existia. E foi justamente por causa da pandemia que também ficou como uma forma de gerar empregos para as pessoas. Interessante. Enquanto tem alguém chorando, tem alguém vendendo lenço. Enquanto tem crise, sim, sempre vai ter um ramo, um segmento que vai estar se apropriando. Quando a gente fala de crise, a gente está falando do macro, do total, mas sempre vai ter alguém que vai estar se beneficiando desse problema. Se a gente tiver um furacão aqui hoje, destruir essa caceta toda, amanhã as construtoras vão estar remando de braçada, né? Então, toda crise, ela gera oportunidades e ameaças para uma série de segmentos, né? Perfeito. Agora vou passar a pergunta para o Carlos, que ele quer fazer uma pergunta, e depois eu vou fazer uma última questão para a gente já se caminhar no ensinamento para Lili e Gustavo. Vou deixar o Carlos fazer a pergunta dele. Vai lá, Carlos, queria fazer mais uma perguntinha, não sei para quem. Professor, como assim a formação de valor assim do produto ela pode ter mudado desse jeito, assim, como que isso tudo assim talvez pode ter afetado a formação assim do preço dos produtos, assim, tipo, do valor dele, assim. Carlos, eu acho que eu entendi, Lili. Vou tentar, né? Primeiro que vai depender do produto, serviço, aquilo tudo. Mas quais impactos podem acontecer? Matéria-prima pode estar escassa, isso vai alterar o valor do produto. A procura daquele produto vai alterar, mais uma vez, aí, o quanto aquele produto vai ser ofertado no mercado. É tudo muito relacionado à oferta e demanda, né? Natural que se algo tem maior demanda, né, o valor vai taxar para cima. Eu costumo dizer que se o iPhone vendesse o aparelho pela metade do preço, ele ainda teria um lucro absurdo. Mas por que vender pela metade do preço? Não é?
ele não está vendendo um aparelho, ele está vendendo o status, ele está vendendo a performance, ele está vendendo outros valores que não só exatamente. Valor é uma coisa, a diferença é diferente de preço, né? Eu costumo dizer do valor agregado, né? O que é caro para você vai depender do que você agrega aquilo. Um relógio de 7 mil reais, para você pode ser um absurdo, mas um iPhone de 7 mil não é. Então, depende de quanto você agrega valor. Para o meu pai, pagar 7 mil reais no iPhone é um absurdo, mas o relógio está uma pechincha. Né? Então, isso vai depender de onde você aplica, de onde você coloca a tua... Como é que eu vou botar? A tua escala dentro daquela pirâmide de Maslow. Não sei se vocês já estudaram isso aí. Onde é que está os teus desejos ali colocados? Em que camada você está hoje? Se é uma camada de status, se é de necessidade, vai depender do produto, lógico, né? De outras coisas. Mas eu imagino que seja isso, sim. A gente, para apreciar algo, a gente tem que se preocupar. O impacto. O que impacta hoje é o que você falou, né? Matéria-prima, no meu ponto de vista, pode ser que tenha dificuldade e isso, de fato, altere, vai alterar para mais, e demanda e oferta. Quantidade de estoque também pode ser levada em consideração. Se você tem uma quantidade ali estocada muito grande, enfim, pode ser que você tenha necessidade de queimar aquilo. Bem, enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso quando a gente entrar na disciplina de promoção de vendas e merchandising. Quando a gente vai falar especificamente de promoção de venda, uma das ações da promoção de venda, uma das funções da promoção de venda é isso, é resolver esses problemas como o que nós estamos vivendo agora. O que fazer com um produto que encalhou? O que fazer com esse grande estoque que eu tenho aqui e que eu estou com dificuldade de vender por N ameaças ou por N coisas que podem ter acontecido, que é, no caso, aí a Covid. Estou pensando aqui num produto qualquer de consumo, não sei, mas, por exemplo, esse TemBC, serviço TemBC, o cara tinha uma programação lá e tal, imagino que todo mundo, ou grande maioria, tenha desfeito de serviço, porque quem está usando? Nós estamos há 3 meses isolados socialmente. Ele foi esperto, e não pensando nisso, mas já pensando, ele tinha planos anuais, planos mais estendidos que acabam garantindo eles. Mas e aqueles serviços ou produtos que não acontecem isso? Como resolver isso? A gente vai trabalhar lá na promoção de venda, sempre tendo a preocupação de não desagregar valor. O que a Lili falou em relação às mídias, das mídias tradicionais, os valores, isso é perigosíssimo. Principalmente, vamos supor que leve 6 meses essa pandemia. As TVs citadas vão ficar 6 meses praticando isso? Vamos supor que elas consigam ficar 6 meses praticando isso. Quando voltar, eu que anuncio, você acha que quanto tempo eu vou levar para reestruturar o meu negócio para voltar a pagar o que eu pagava antes nessa mídia? E aí são perguntas que a gente não tem resposta, mas são cuidados que a gente deve ter na hora de repreciar, né? Não sei se é assim a palavra, mas de agregar novos valores, novos preços à mercadoria. Vou fazer só uma observaçãozinha. Muito cuidado quando a gente acha que no digital é mais barato, tá? Porque não é porque nós, quando estamos consumidores, o WhatsApp é de graça para a gente, que uma empresa que faz o WhatsApp Marketing, ela não está pagando para fazer uma ação no WhatsApp e chegar até o consumidor. Além disso, o custo de estrutura, operação, controle de estoque, logística e blá, né? Eu ficaria aqui a noite inteira citando as linhas do Excel dessa planilha. Para você manter um e-commerce, gente, é robusto. É por isso que muitas empresas ainda não conseguiram entrar. Por isso que a gente tem visto aí várias empresas que conseguiram, né, sair do sufoco nesse período de pandemia vendendo pelo WhatsApp, mas ainda não conseguiram montar um e-commerce, um site que consiga fazer a venda, né, toda a operação de venda 100% ali, porque realmente é caro. Né? Você tem aí plataformas que às vezes vão te custar R$1 milhão por mês. Quanto que você tem que faturar
para pagar só a conta da plataforma, fora todo o resto. Então, muito cuidado só aí, tá? Em relação, não sei se foi bem essa linha de raciocínio, tá, Carlos? Mas é porque eu lembrei disso e, de alguma forma, eu comentei isso com um cliente essa semana, que tem um e-commerce, e eu, né, trabalho especificamente com digital, com comunicação digital há 11 anos, e eu falei assim, em algum momento lá atrás, eu, você, que somos velhos nisso, nós erramos, porque a gente tentou simplificar tanto e trazer com tanta sede, né, as marcas e as empresas para o digital, que a gente passou a ideia errada de que é tudo muito rápido, muito simples, muito fácil de fazer e que é barato. E não é bem assim. Com certeza, Helene, extremamente pertinente. Mas eu vou aproveitar o gancho que a gente, obviamente, a gente está falando de uma série de coisas, tocamos nas questões de marketing, né, da própria comunicação, desde que a gente começou, e a gente, no início, falou até do segmento que está muito impactado, que é o segmento da educação, e até pelo fato de estarmos aqui, né, reunidos, numa ferramenta digital, com estudantes e professores. Então, eu queria fazer uma última pergunta para o Gustavo, para a Lili, depois eu passo para algum comentário da turma. Como é que vocês enxergam, assim, a questão do estudante? Como é que vocês acham que o estudante de comunicação pode se preparar para esse mercado tão digital? Ou seja, esse mercado que já está agora saindo, porque os meninos estão no terceiro período, por exemplo, eles vão sair pós-pandemia, durante a pandemia, ou seja, eles vão sair no processo, eles estão amadurecendo, estão fazendo esse curso, né, com outro processo que outros alunos não fizeram, né, não tiveram. Então, eu queria a opinião de vocês, como é que vocês acham que os alunos, os estudantes podem se preparar para esse mercado que eles vão ter lá adiante, como profissionais do caso, né? Eu posso começar, Guto? Sabe por quê? Eu acho que eu vou tentar resumir em uma frase. Eu acho que vocês vão sair muito mais sagazes, espertos, antenados, porque não existe momento de só entretenimento na vida de um profissional de comunicação. Nada do que a gente faz é 100% livre de fazer alguma relação com a nossa profissão. Porque ainda que a gente esteja, sei lá, na cozinha lavando louça, a gente olha para o detergente, a gente pensa nas possibilidades que a gente tem para vender aquele detergente, ou o que nos motivou para comprar aquela marca de detergente, né? E por aí vai. Então, assim, eu acho que criou aí, né, acendeu uma luzinha aí para vocês até observarem mais, estudarem mais, lerem sobre a maior diversidade de assuntos possível, ampliar ao máximo o repertório de vocês, porque eu acho que a grande mudança do profissional de comunicação nos últimos tempos, e agora, né, a gente vai ver isso sendo necessário, né, cada vez mais, a gente começar a estudar e entender sobre negócios. Comunicação é ferramenta. A gente precisa de estudar e entender sobre negócios, porque nós vamos ter vários anunciantes, vários clientes, várias marcas precisando do nosso suporte, nós publicitários, não só para a gente fazer uma campanha, uma propaganda, mas para a gente remodelar os negócios deles, entender junto com eles para qual caminho que o negócio vai. Então, junto com profissionais aí de administração e de outras competências, mas a gente não pode mais ficar alheio a isso. Não dá para a gente sugerir ter uma ideia massa para fazer uma propaganda, para fazer uma campanha, se isso não tiver associado à realidade daquele negócio, ao dia a dia daquele negócio, ao que aquele negócio precisa de alcançar daqui a muito pouco. Pode falar, Gustavo. Eu vou iniciar a minha fala aqui, esse desfecho, falando o seguinte, ó. Oportunidade. Vou repetir, hein? Oportunidade. Tinha tempo
que eu não conseguia visualizar para o curso de Publicidade e Propaganda da Comunicação uma oportunidade de crescimento. Né? A gente falou aqui de quanto um vende, enquanto um chora, outro vende lenço. Eu acho que o nosso curso, a nossa busca por profissionalização, que é a comunicação social, ela vai ser extremamente demandada a partir de agora. Ela vai ter um up aí, tá? Só que essa oportunidade, essa onda só vai ser surfada, e aí é o meu outro ponto de vista, por aqueles profissionais multifuncionais. Se você está no curso, né, perfil de alguns alunos, não seja esse aluno, não seja esse aluno. Entrei na publicidade, primeiro período, quando terminar, vou ser publicitário. Segundo período, pô, já estou quase virando publicitário. Terceiro período, pô, só falta agora 3 períodos para ser publicitário. Último período, vou entregar o TCC e vou virar publicitário. Você vai entregar o TCC, vai ganhar lá a titulação de publicitário e não vai ser publicitário. Porque você está esperando o curso te entregar alguma coisa. O curso não vai te entregar nada. Você é que tem que buscar. Não vai depender da Lili trazer uma fórmula mágica para a mídia, nem para a mídia social. Não vai depender da Claudinha passar uma teoria que vai mudar a sua vida. Não vai depender do professor Gustavo dar a solução de como construiu a marca ou como ser um diretor de arte. Isso não vai fazer de vocês um publicitário. Assim como não faz um médico ser médico, ele pegar um livro e ler aquela teoria ou colocar em prática quando tem alguém do lado dele. A gente tem que ser curioso, a gente tem que entender qual é o nosso papel como aluno, como estudante, né? Um grande problema é que as pessoas elas não querem estudar, elas querem aprender, mas não querem estudar, e é muito diferente isso. Porque quando você só quer aprender, você é 100% passivo. Né? Você só vai aprender aquilo que eu te passo. Né? E aí agora, no momento desse de isolamento, onde o ensinar está extremamente restringido, tu vai ficar limitado ao que eu consegui te passar. Agora, o profissional, ao aluno que quer estudar, ele vai além, ele vai trazer coisas novas, ele vai trazer perguntas, ele vai falar, como é que eu conecto isso aqui nisso aqui que você me falou? Eu tenho essa teoria nova aqui que eu li, eu tenho essa proposta nova, como é que eu vou juntar a aula da Claudinha lá com a aula do Vander? Como é que eu vou trabalhar aquilo que a Lili falou junto com o que o professor Roger está falando? Eu acho que é essa atitude que independe se você está no curso de comunicação, de direito, de administração, tá? Independe de onde você esteja, essa postura do buscar, do querer estudar e não só do querer aprender, vai fazer a diferença para vocês serem esse profissional multifuncional. Estejam abertos a tudo, tá? No princípio, vocês estão, assim, é bom que vocês estão criando a carreira de vocês. Então, vocês podem falar sim para tudo. Vocês vão falar sim para tudo. Você consegue fazer tal coisa? Sim. E corre para o YouTube, corre para estudar, corre para o livro, corre para o WhatsApp do professor e vai questionar, mas não abre a mão dessa oportunidade, tá? Você sabe fazer tal coisa? Vai lá e faz. Eu digo isso, assim, com a maior tranquilidade do mundo. Se você está sendo honesto com você mesmo, e honesto com o cliente, lógico, né? Você vai conseguir entregar. Você vai conseguir entregar. Não abra mão das oportunidades que caiam por medo. Não tenham medo. Confiem no que vocês já têm de conhecimento. Confiem no profissionais que estão aí amparando essa jornada de vocês, que são, além dos amigos de sala, mas os professores que vocês têm. Confie na gente, confie. É um momento de oportunidade para a nossa área. É um momento de oportunidade para a nossa área. Para onde ela vai seguir, como ela vai seguir, quanto ela vai remunerar, eu não sei. Isso não é a questão. Agora, trabalho vai aparecer pra caramba. Depois a gente vai pensar quanto a gente vai remunerar em relação a isso. Depois a gente vai pensar em outras áreas. Mas trabalho, importância para o que a gente faz, vai acontecer pra caramba. Tá bom? Então é a mensagem. Multitarefa e queiram estudar, não só aprender. Eu vou complementar uma questão, Gustavo, que agora tu falaste assim, para onde o mercado vai, como é que ele vai remunerar, como é que ele vai ser.
que eu acho que é super pertinente que tu comentaste, e isso tudo depende da nossa postura, né? A gente, com uma postura, né, ativa, proativa, a gente faz com que as coisas aconteçam no mercado, a gente que acaba conduzindo esse mercado, e a gente que acaba precificando esse mercado. É muito da postura nossa como profissional, apesar de eu não ser publicitária, mas a gente está, né, no meio de comunicação, obviamente, são todos colegas de comunicação, mas eu acho que a gente acaba, nós, né, somos os transformadores desse mercado, e os meninos aqui, com certeza, um celeiro, né, digamos, para ótimos futuros profissionais, tá? Então, eu acho que é o teu recado da Lili, enfim, ambos falaram de uma forma muito, muito pertinente, muito sábia, tá? Então, eu queria até perguntar se alguém mais quer fazer algum comentário final, alguns meninos, vocês também, se quiserem fazer mais algum comentário, alguns dos meninos querem fazer algum comentário final para a gente... Alguém aqui da turma, ninguém quer fazer comentário? Também tem os comentários no chat ali, né? Tudo bem. E se der satisfeito, tá botando aplauso, muito bem, muito bem, muito bom. Mas eu acho que é isso, gente. Se alguém não tiver nada, né, mais alguma coisa para comentar, o bate-papo tá ótimo. A gente tem assunto para, assim, atravessar a noite. Ainda mais assim, a gente, né, podendo usar mecanismos digitais. Se a gente tivesse na faculdade, essa hora ia ser a hora do quê? Meu ônibus está chegando, tem que ir embora, né? Professora, eu posso sair antes que eu terminar hoje, está não terminando. E aqui, com essa ferramenta, a gente sabe que a gente está dentro já da nossa casa, sãos e salvos, né? Pelo menos não dependendo, né, de transporte, enfim, podendo se estender mais à noite. Aí, com isso, a gente encerra aqui o nosso bate-papo. Agradeço muitíssimo a presença de todos os alunos, obrigada mesmo por essa dedicação. Hoje é o nosso último encontro, né, a gente está marcando essa atividade aqui como nosso último encontro no semestre, tá? Então, muito obrigada pela presença de vocês, e sem palavras para agradecer a presença dos meus ilustres colegas, que eu amo de paixão, sou fã dos dois, e sem palavras, vocês assim me deram, eu particularmente agradeço que vocês me deram uma aula também. Muito obrigada mesmo, de coração, viu? Eu que agradeço, Claudinha, o convite, é sempre bom estar junto de vocês, e mais uma vez eu saio sempre aprendendo, comentário dos alunos, comentário da Lili, seu, Cláudio, sempre enriquecedor, essa troca, que era muito difícil a gente conseguir fazer, né, presencialmente, e agora está virando uma rotina, né? Está sendo um dos benefícios desse isolamento que a gente está vivendo. Foi um prazer estar com vocês e gostaria de ser convidado mais vezes. Com certeza, faremos muitos outros encontros, com certeza. Vou ampliando sempre. Agradeço demais pela generosidade, viu, Claudinha? E vocês, alunos do terceiro período, que eu estou ansiosíssima para dar alguma disciplina, mas semestre que vem é nós, né? E assim, fiquei, nossa, felicíssima pela participação, por todas as trocas que a gente fez aqui. Tenho certeza que se não tivesse horário, a gente, né, ia ficando. Foi muito legal, um prazer. Sempre que precisarem, quiserem, tiverem um espacinho, estou à disposição. Pode me chamar. Querido, obrigada, queridos. Uma boa noite a todos, então. Bom descanso, né? Nos vemos aí. Até mais, gente.